em Lucas capítulo 15. Hoje eu quero falar sobre o abraço do Pai. O abraço do Pai. Hoje, Dia dos Pais. E nós não poderíamos deixar de abordar esse tema. E eu quero, a partir do que a Bíblia nos fala, irmãos, tentar pensar um pouquinho sobre, a partir dessa parábola de Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito rica. Ela tem, talvez seja a parábola mais rica que Jesus contou, porque ela, apesar dela ter um ensino central, mas ela tem vários ângulos que podem ser alvos da nossa reflexão. A gente pode pensar nessa parábola a partir do filho mais velho, a partir do filho mais novo, do pai, etc, etc. Ou de outras situações que estão embutidas nessa parábola. Mas hoje eu quero falar do abraço do pai. Mas antes da gente ler o texto, é importante a gente lembrar algumas coisas aqui que tem a ver com a questão do pai. Gente, tudo que a gente consegue saber sobre Deus, tudo que a gente consegue aprender sobre Deus, só é possível aprender porque Deus se revela para nós. Entende? Nada do que a gente sabe sobre Deus é fruto da nossa capacidade humana de interpretar Deus. Tudo que você sabe sobre Deus é porque Deus, de alguma maneira, revelou para a humanidade. Por isso que a gente fala que a Bíblia é a revelação de Deus. Por isso que a gente fala que Jesus é a revelação por excelência do Pai. E uma das coisas, irmãos, uma das imagens que Deus usa para revelar-se a nós é exatamente usando a imagem do Pai. Deus, ele se apresenta usando o nome de Pai também, não somente. Mas é importante a gente lembrar disso. E, ao contrário até do que a gente pode pensar, essa imagem da paternidade de Deus como Pai, não é uma coisa só do Novo Testamento, apesar de ser marcante no Novo Testamento. Por exemplo, em Deuteronômio 1:31 diz: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até que chegardes a este lugar. Ou seja, os hebreus estavam sendo ensinados a pensar em Deus como Pai. No Salmo 103, verso 13, o salmista diz: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Deus sendo chamado de Pai, como um pai se compadece dos filhos. Em Provérbios 3:12 diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O Pai, Deus sendo chamado de Pai. E aí a gente vai para o Novo Testamento. A grande revelação de Deus quem é? Jesus Cristo. Então quando a gente olha para Jesus, a gente está podendo conhecer Deus da maneira mais próxima. E quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, o que ele diz? Lá em Mateus 6 está escrito, versículo 9, a primeira parte do versículo 9 diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo para nós olharmos para Deus como Pai. Isso é muito importante, gente. John Stott, falecido pastor, teólogo inglês, ele diz que Pai é um nome cristão para Deus. Eu sei, gente, que quando a gente fala de Pai, infelizmente, nem todo mundo tem uma boa lembrança do Pai. Às vezes, quando você ouve essa palavra Pai, você prefere ter nem pensar nisso. Há casos extremos de pessoas que até têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque a imagem que eles têm do Pai os dificulta a chamar Deus de Pai. Porque a imagem do Pai
não é uma imagem boa. Então, na hora que eles transferem a imagem do pai humano para a possibilidade de chamar Deus de pai, isso causa uma crise, causa um bloqueio, causa uma dificuldade emocional, psicológica e espiritual. Por quê? Porque ele não consegue. Mas quando ele olha na Bíblia, ele vê Deus sendo chamado de pai, mas ele não consegue chamar Deus de pai. Isso é um problema que afeta a vida espiritual de muita gente. Mas é um problema curado, porque Deus é pai. Em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, eu quero ler apenas alguns trechos dessa parábola, uma parábola muito, muito conhecida. A partir do verso 11, Jesus diz assim: E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, um mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O pai já havia gastado tudo. Quando o rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Amém. Meus irmãos, essa parábola, que é chamada da parábola do filho pródigo, bem poderia ser chamada da parábola do pai gracioso. E não seria errado. Porque como eu disse, nessa noite eu quero focalizar exatamente nessa cena. Quando diz a Bíblia que o pai corre na direção daquele filho e o abraça. Meus irmãos, essa história da parábola é muito conhecida. Um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede a herança do pai para que ele pudesse fazer com ela o que ele quisesse. Isso foi uma facada no coração daquele pai. Porque a herança você recebe quando alguém morre. Então aquele rapaz, de uma forma indireta, está dizendo: pai, seria bom que o senhor já estivesse morto. Mas como o senhor não morreu ainda, o senhor poderia adiantar o expediente e me repassar a minha parte da herança. Imagine você ouvir isso de um filho. E aí o pai, graciosamente, entrega, dá. E aquele filho pega aquele dinheiro que certamente foi fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita batalha. E esse pai, então, vê aquele filho indo embora, levando a sua herança. O que era dele, mas que não era na hora exata. Ainda não era tempo de receber aquilo. E diz a Bíblia que aquele rapaz vai para uma terra distante. E ali ele começa a gastar de uma forma pecaminosa, corruptamente, como diz as versões antigas, dissolutamente. E dinheiro acaba, por mais que seja, por maior que seja a cifra, o dinheiro acaba. O dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, ele foi surpreendido por uma grande crise naquele país. Uma grande fome se estabeleceu ali. E diz o texto então que aquele rapaz que havia chegado naquela cidade rico, agora ele começa a passar necessidade, ou seja, ele começa a passar fome. E aí ele vai em busca de um trabalho, e a única coisa que havia restado ali era tratar dos porcos. Alguém pode pensar, e é sempre bom dizer isso, porque nós somos uma cultura diferente, para nós cuidar de porco não é demérito nenhum. Tem gente rica cuidando de porco. Mas para um judeu,
era demérito, era um problema, porque o judeu não comia carne de porco. Então, não somente ele tinha que cuidar de um animal que era considerado impuro na religião judaica, mas o que sobrava para ele comer era comida do porco. Isso sim é um problema até hoje. Quando a gente quer falar de uma forma assim bem chocosa, bem terrível, de uma comida, como é que a pessoa fala? Isso parece lavagem. Nossa, essa comida parece uma lavagem. Quem que come lavagem? Porco. Ou até você diz assim, eu não sou porco. Às vezes a televisão entrevista presidiários, aí ele fala, não, nós não somos porcos, essa comida que vem nessa quentinha, pior do que lavagem. E era exatamente isso que estava sobrando para aquele rapaz. Não era uma ração, não era uma comida especial, não era uma comida preparada, era lavagem. Era o que tinha. E devia ser uma lavagem bem ruim, porque diz a Bíblia aqui que havia uma fome naquela cidade. Então o que tinha para comer também já era boa. E o que sobrava que ia para o corpo era o que aquele rapaz poderia comer também se alguém desse para ele. Aí diz o texto que chega um momento que lá no fundo, com a cara na lama, com a cara no pó, com a cara na sujeira, no fedor, e tudo isso representa a degradação do pecado. O pecado faz isso. Esse rapaz, então, diz a Bíblia, ele cai em si. E ele começa a pensar como era a vida antes, na fazenda do pai dele. E ele pensa, poxa, lá na fazenda do meu pai, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu sou um louco, o que eu fiz na minha vida? Eu vou voltar para o meu pai e dizer, pai, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu não quero nem ser tratado como filho, me receba como empregado, porque eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. E ele então toma essa decisão, se levanta e volta para casa. E aí, gente, preste atenção, acontece uma coisa maravilhosa. Diz a Bíblia que de longe o pai avista aquele filho. Então a gente já começa a ver que aquele pai ele tinha a expectativa da volta daquele filho. Todo dia ele dava uma olhada no horizonte para ver se aquele rapaz estava voltando. Até que um dia o rapaz aponta lá na frente e ele vê que é o filho dele. Aquele rapaz que saiu bonito, cheiroso, roupas finas, roupas de marca, um turbante limpo, uma mala cheia, talvez numa carroça 0 quilômetro, né? Ele volta a pé, os pés sangrando da caminhada, as roupas rasgadas, fedorento, barbudo, queimado do sol, cheirando a pouco, com fome, magro, uma figura diferente, um mendigo, um andarilho. Mas diz a Bíblia que de longe o pai reconhece que é o filho. E ao contrário do que mandava a tradição oriental, na tradição oriental o mais novo é que faz referência ao mais velho. O mais velho nunca vai na direção do mais novo. O mais novo é que sempre toma a iniciativa e vem na direção do mais velho. Essa é a tradição oriental. Mas diz o texto, irmãos, que o pai, ele corre na direção do filho. Ele vai na direção do filho. E aí aparece essa cena maravilhosa. Diz o texto, verso 20, então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e cheio de misericórdia, com o coração quebrantado pelo filho, ele correu e o abraçou e o beijou. Meus amados irmãos, você que está aqui essa noite, lembre-se de uma coisa, a história desse filho pródigo é a minha história, é a sua história, é a história de cada um de nós. Esse filho pródigo é o retrato da humanidade que se afastou de Deus. Esse filho pródigo aqui não é alguém que a gente vai apontar e dizer, esse cara não valia nada. O que ele fez com o pai dele? Ele partiu o coração do pai dele, ele magoou o pai dele, magoou o irmão dele. O irmão mais velho é outra mensagem, é outra história, muito importante também, que outro dia a gente vai abordar. Mas o fato é que a história desse rapaz é a minha história, é a sua história. É a história de cada um de nós, de cada ser humano que habita esse mundo. Nós somos os filhos pródigos.
O que é pródigo? A palavra pródigo aqui significa gastador, é aquele que joga a sua vida fora. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos jogando a nossa vida fora. E essa é a nossa história. Nós estávamos na presença de Deus, mas por pecado, o nosso pecado nos leva para longe de Deus. E aí o que é que nós fazemos? Nós fazemos como ele fez. Nós jogamos a nossa vida fora, nós gastamos a nossa vida à toa. Achamos que vamos ser felizes vivendo do nosso modo, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha que a vida é. Até que Deus permite que você vá lá para o fundo do poço, vá lá para o buraco, vá se identificar com aquilo que mais degrada a você de repente. E aí você, pela graça de Deus, de repente cai em si e volta. E volta arrependido, clamando pela misericórdia do Pai. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que o Pai nos abraça. Esse abraço, irmãos, talvez seja fora do próprio relato da cruz, da crucificação, da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo. Esse abraço, esse Pai, seja a mensagem mais forte dentro das palavras que Jesus colocou. Porque esse abraço ele tem um impacto, ele tem uma mensagem extraordinária para as nossas vidas. Por tudo isso que eu já falei, e por muito mais que a gente poderia ficar aqui falando, e ainda seria pouco para descrever o impacto dessa história e desse abraço. Porque, gente, o que esse abraço representa? Esse abraço representa um recomeço. Quando o pai abraça aquele filho, sem dizer nenhuma palavra, o pai está dizendo para ele: meu filho, eu estou recomeçando com você. Seja bem-vindo. Vamos recomeçar. É isso que Deus faz. Porque nessa palavra, esse pai é o símbolo do próprio Deus. Por isso eu comecei dizendo que Deus, ele também quer ser chamado e reconhecido como pai. E nessa parábola, esse pai simboliza a pessoa de Deus. Então, quando esse pai abraça esse filho, Deus está dizendo para nós: eu sou assim, eu faço assim com aqueles que se arrependem e se voltam para a minha presença. Esse abraço é um abraço do recomeço. É quando Deus diz assim: olha, vamos, meu filho, você não merece. Meu filho, você realmente está pecando, você está mal, você realmente está numa situação ruim, mas vem cá, meu filho, vamos recomeçar. Esse é um abraço que, sem palavras, o Pai está dizendo: eu estou recomeçando com você. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós a cada dia. Esse abraço, irmãos, amigos, é um abraço da restauração. Aquele filho, certamente, numa visão humana, ele pensava assim: bem, quando chega lá, o meu pai, com toda razão, ele vai me dar uma bronca, ele vai me esculachar. Ele vai me dizer poucas e boas que eu mereço ouvir. Talvez ele vai querer até me dar umas varadas. Ele vai dizer para mim: eu te avisei, eu falei para você, mas você não quis me escutar. Talvez aquele pai vai dizer: não, eu agora também não quero mais. Acabou, você agora vai trabalhar lá no lugar mais difícil, no trabalho mais difícil. Ele tinha todos esses temores. Todos esses medos. Olha, preste atenção uma coisa. Quando o pai recebe esse filho de volta, irmão, sabe o que ele está fazendo, entre outras coisas? Ele está dando a esse filho uma nova herança. Que a partir daquele momento que ele é reconhecido novamente como filho, ele passa a ter direitos novamente. Você veja bem, esse abraço representa exatamente o contrário daquilo que o pai esperava, que o filho esperava. Ele pensou: bem, se meu pai me receber, deixar eu morar lá e me colocar apenas como um empregado dele, eu já vou me dar muito satisfeito, já vai ser bom demais. Poxa, morar naquela fazenda como empregado, eu vou voltar a ser elite comparado com a situação que eu estou hoje.
Mas o pai surpreende. E aquele abraço, sem palavras, é um abraço restaurador. É um abraço que restaura ele. E diz, olha, você é especial. Você é meu filho. Você está de volta. Eu estava esperando você, filho. Vamos recomeçar. Seja restaurado, meu filho. Esse abraço, irmãos, é o abraço da reconciliação. Aquele pai, sem palavras, quando ele abraça aquele filho, ele está reconciliando aquele filho com ele. O pai está dizendo, meu filho, você está perdoado. Eu não lanço no seu rosto as suas culpas. Eu não lanço sobre você toda a culpabilidade que você realmente tem. Você já se arrependeu, você voltou, então estamos reconciliados. Não há mais nada que se interponha, que impeça que eu abrace você com todo amor, com todo carinho. Nós estamos juntos. Esse abraço, irmãos, nós podemos sintetizar isso e dizer que é o abraço da graça do Pai. É por isso que muita gente não entende. Eu tenho certeza que em todos os lugares que a gente contar essa parábola sem a perspectiva da graça, as pessoas vão dizer assim, esse menino é um sem vergonha, esse menino não vale nada. Se fosse eu pegava esse menino e dava uma surra nele. Eu não recebia ele em casa mais. Ou então no mínimo eu botava ele para trabalhar lá em alguma outra função, mas reconhecer ele como filho, não, ele ia ter que honrar, ele ia ter que trabalhar muito para ele poder dar valor às coisas. Um dia aconteceu algo parecido, irmãos. Natan chegou na casa de Davi, quando Davi tinha pecado e cometido vários erros, vários pecados, e Davi não tinha caído em si ainda da sua vida pecaminosa. Aí Deus leva o profeta Natan lá. E Natan conta aquela história, do fazendeiro. Chega para Davi e diz, Davi, tinha um homem que tinha uma fazenda grande, uma fazenda rica, cheia de gado, cheia de ovelhas. E tinha um vizinhozinho dele, coitadinho. Aquele vizinho só tinha uma ovelhazinha. E era a ovelha que ele dormia até com ela em casa, né? Entrava para dentro da casa do homem. Era um animal de estimação. Mas um dia, Davi, esse fazendeirão rico, recebeu visita. E sabe o que ele fez? Ele quis dar um churrasco de carne de ovelha. Em vez de ele ir lá e buscar na criação dele, ele foi lá e pegou a única ovelhinha do vizinho. Você já deve estar aí, puxa, esse cara não vale nada mesmo, né? Esse é um ladrão, sem vergonha. E realmente, né? E aí, Natan contou. E aí, Davi, ele pegou aquela ovelhinha, roubou aquela ovelhinha, e matou a ovelhinha de estimação do vizinho. Só era a única que ele tinha. Ele estava lá com a sua criação cheia, cabos, ovelhas. Quando Davi foi ouvindo aquela história, foi subindo aquela raiva do coração da vida. Ele disse, nossa, um homem desse tem que pegar ele, tem que fazer, tem que acontecer, ele tem que pagar. Aí Natan chega de autoridade, aponta o dedo no nariz de Davi e diz, Davi, esse homem é você mesmo. Porque você era rei, você tinha tudo aí nas mãos, as mulheres que você queria, você foi lá e roubou a única mulher de um homem fiel que estava te servindo. Irmãos, essa parábola acontece algo semelhante. A gente pode contar essa parábola, olhar para esse filho e dizer, nossa, esse menino não vale nada. Esse menino ele tem que pagar. Esse menino tem que honrar. Esse menino tem que sofrer para ele poder dar valor ao dinheiro, poder dar valor à vida, para ele poder dar valor às conquistas. Esse menino aqui, ele está muito mal criado, ele precisa aprender. É verdade. Mas aquele pai o abraça, irmãos, esse é o abraço da graça. Sabe por quê? Diante de Deus, nenhum de nós está pronto. Diante de Deus, nenhum de nós merece esse abraço. Diante de Deus, todos nós merecemos todas as repreensões possíveis. Diante de Deus, nós merecemos até o inferno. A gente, esse negócio de dizer que todo pecado é igual, isso é um erro. Isso não é verdade. Todo pecado não é igual. Certo? Mas todo pecado, se você não acertá-lo com Deus, ele pode levá-lo para o inferno. Esse rapaz, irmãos,
Esse abraço é o abraço da graça. É o abraço que a gente recebe quando a gente vem para Jesus. É o abraço que Deus nos dá quando a gente se arrepende e vem para Deus. A gente pode dizer que esse abraço é o escândalo da graça, porque a graça é escandalosa. Quando tudo diz que tem que ser cobrado, quando tudo diz que tem que ser exigido, quando tudo diz que tem que ser a ferro e a fogo, a graça vem e diz que dá um abraço. Quando tudo diz, olha, e você sabe que o filho mais velho, eu não li, porque eu não quero pregar sobre ele hoje, mas ele representa exatamente os religiosos, aqueles que não conseguem entender a graça. É interessante, irmãos, que nós queremos a graça de Deus para nós, mas não conseguimos conceber a graça para os outros. Por exemplo, de repente a gente estava até conversando isso no almoço hoje, na casa do irmão Antônio. E de repente você vê uma pessoa que comete alguma coisa ruim e você diz, nossa, essa pessoa merece a prisão, merece ficar o resto da vida na cadeia. Sim, talvez precise e mereça. E tem que ficar até com o bem da sociedade. Mas essa pessoa lá na cadeia, ela pode ser evangelizada. Ela pode ouvir Jesus. O Espírito Santo fala com ela. Ela pode ser, como esse filho pródigo lá na cadeia, ela olhar e dizer, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? E voltar para o Pai. Só que ela não pode sair da cadeia, porque ela tem que cumprir lá uns anos todos, talvez prisão perpétua, que não existe no Brasil. Ou até mesmo a condenação à morte. Mas ela voltou-se para Deus. A graça que vai alcançar essa pessoa, o abraço que ela vai receber do Pai, é o mesmo abraço, é a mesma graça que nós recebemos. Entende? A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se não fosse a graça, irmãos, não haveria esperança nem para eu, nem para você. Ah, mas eu nunca cometi um crime tão drástico como esse. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da graça de Deus. Que preservou você. Que guardou você. Que pediu que você fosse por esse caminho. Por alguma razão misteriosa, Deus te poupou. Mas permitiu que um outro fosse. Alguém já disse que a diferença, talvez, entre muitos de nós que estamos aqui e muitos que estão lá presos, é que nós não demos vazão a todos os nossos pensamentos, não fomos pegos. Entendeu o que eu falei? Quantos aqui não tiveram vontade de matar alguém? Quantos aqui não tiveram vontade de agredir alguém? Quantos aqui não tiveram vontade de, se eu pudesse fazer uma coisa? Às vezes fazer uma é terrível. O problema é que esse pensamento diante de Deus já se tornou um pecado. A diferença entre, talvez, muitos de nós, cristãos mesmo, digo nem não cristãos, cristãos mesmo, e muitos que estão nessa situação, eu estou dando esse exemplo, sendo um exemplo mais drástico, que estão presos, é que eles consumaram alguns pensamentos que muitos de nós já tivemos, e foram pegos por isso. E estão pagando por isso. Mas mesmo lá, como cá, a graça de Deus é a mesma. Certamente a graça sobre a vida deles ainda é maior. A expressão da graça. Mas para nós, é a mesma graça. Eu já falei isso aqui, repito, às vezes a gente diz assim, olha para uma pessoa que está numa situação, a gente diz assim, nossa, meu Deus, para aquele ali só a misericórdia de Deus. Não vou pedir para ninguém levantar a mão que já falou isso. Mas todos nós já falamos isso alguma vez. Mas, irmãos, eu já disse e repito, para nós é a mesma coisa. Chegue no espelho hoje, se olhe no espelho e diga assim, para você, só a misericórdia de Deus. Aí você vai estar sendo bem coerente e sincero. Para nós, irmãos, só a misericórdia. Por isso que esse abraço é tão importante, porque esse é um abraço da graça. Aquele filho merecia talvez o mais barato mesmo, ficar de castigo. Talvez se o pai fizesse assim, alguém chegasse, o pai dissesse, lembra aquele filho seu, ele está aí na porta querendo falar com o senhor. E o pai falasse como empregado, disse, manda dizer, eu não quero conversa com ele não.
Manda ele lá para a cozinha, manda ele lá para outro. Não quero nada para a cara dele. Muitos dizem, é assim que se faz. Agora ele vai aprender a lição. Esse pai aí não é bobo, não. Esse pai sabe o que faz. Não é verdade? Mas o pai vai lá, corre, abraça e beija aquele jovem fedorento. Sabe o que é isso? É a graça, é o escândalo da graça. É a graça. É por isso que o mundo sem o Espírito Santo não consegue conceber a graça. Porque a graça é um negócio estranho. É um negócio diferente. A graça não está no nosso DNA natural. Nós queremos cobrar, nós queremos exigir, nós queremos pagar com a mesma moeda ou pagar mais. Vocês já viram aquelas histórias? No Nordeste tinha muito disso, graças a Deus a gente ouve falar pouco disso hoje, mas havia, quando eu era garoto, eu me lembro, era famoso no Brasil, agora eu não vou lembrar o nome das famílias, mas tinha duas famílias no Nordeste que se matavam. Ia lá e matava um, aí o outro matava o outro. Ia lá e matava, ia lá e voltava e matava. Eu acho que era no Ceará. Saraiva e outro lá, não sei o quê. Isso e graças a Deus pararam. A gente não ouviu mais falar disso. Mas daqui a pouco ia acontecer o quê? Ia morrer todo mundo. Isso era um bebê. Aqui, não é verdade? Por quê? Porque nós não conseguimos conceber a graça. Porque a graça é perdão. E quando você perdoa, uma das coisas que acontece no perdão é que muitas vezes está embutido no perdão a necessidade de você ficar no prejuízo. Entre aspas. Quando você perdoa uma dívida, você não pode comprar mais aquela dívida. Se você esperava receber e não recebeu, houve o perdão da dívida, houve o prejuízo. Se você libera o perdão para alguém, há um prejuízo. Você queria ter cobrado aquilo, mas a graça é escandalosa por isso. Porque Deus tinha tudo para nos cobrar. E se Deus nos cobrar, irmãos, Deus, Ele sabe como cobrar, porque Ele é o justo e perfeito juiz. Mas Ele nos abraça como Pai do filho pródigo. É o abraço da graça. E esse abraço, irmãos, ele tem um poder. Sabe por quê? Eu quero ser bem rápido, mas eu não posso deixar de falar disso. Esse abraço do Pai, ele nos reafirma como seres humanos, irmãos. Porque aquele filho chegou ali como um trapo humano, com a autoestima lá embaixo, se sentindo um lixo, se sentindo o pior dos seres humanos, um traidor do pai, um homem louco, um homem que não teve sabedoria, um homem que estava desperdiçando a sua juventude, um homem que tinha tudo para ter um futuro brilhante, se ele investisse aqueles recursos, ou se ele tivesse permanecido na presença do pai. Mas ele, por um tempo, desperdiçou a vida dele. Mas quando ele recebe aquele abraço do pai, o abraço da graça do pai, ele é reafirmado como ser humano. A gente pode imaginar nessa cena que o coração dele vem a imagem: eu não sou um lixo, eu não sou um porco, eu sou filho desse homem, eu sou um ser humano digno, e essa dignidade nem a minha sujeira ela roubou, e o meu pai está reafirmando essa dignidade, essa realidade de ser humano que eu sou. Isso é maravilhoso. Você está entendendo isso? Aquele abraço, ele tem o poder de esse abraço da graça, esse abraço do Pai, ele tem o poder de reafirmar você como ser humano. É muito comum, eu estou fazendo menção disso porque é um exemplo claro e clássico para a gente entender. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de um rapaz, de um homem que saiu da prisão, ficou acho que 15 ou 8 anos preso. Vários crimes ele cometeu em São Paulo. E ele aproveitou a reportagem para achar uma das vítimas dele. E ele foi lá, o homem que ele foi roubar aquele homem e deu uma facada naquele homem. Graças a Deus esse homem sobreviveu. Isso foi há 8 ou 15 anos atrás. E aí ele conseguiu achar a casa do homem e conversou com o filho do homem. Aí o repórter procurou a vítima, se ele estava disposto a conversar com o seu antigo
quase assassino. Ele meio sem graça, meio sem jeito, ele aceitou. Talvez pelas câmeras, né? E quando o rapaz chegou, o rapaz falou, olha, eu quero dizer para o senhor, um rapaz arrumado, de paletó, disse, olha, eu sou, o senhor lembra aquele da situação que o senhor viveu? Sim, sou eu aquele rapaz que esfaqueou o senhor. É que eu fiquei na cadeia eu me converti, eu vim aqui pedir perdão ao senhor, o senhor me perdoa. E aquele homem, ninguém reconhecia ele mais, olhava para ele e disse, mas você é aquela pessoa, porque até o porte dele era diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça nos reafirma como seres humanos. Na internet tem não sei se os irmãos lembram, um mendigo cantor. Agora, eu tenho até ele no meu Facebook como amigo agora. Ele agora vai gravar um CD. Aí tem a cara dele cantando na igreja, com um mendigo, e tem ele agora, que para gravar, está gravando um clipe, cantando a mesma música. Está gordinho, bochechudo, nem parece o mesmo camarada. Apenógenes, o nome dele, parece. Bem simples o nome dele. O que ele produz isso, irmãos? É a graça de Deus. A graça coloca a pessoa, aquela que era uma prostituta, que era rejeitada, que não se amava, que se sentia um lixo, um pedaço de carne, uma coisa usada. Quando ela é abraçada pelo Pai, ela é reafirmada como ser humano. Aquele que está aí na vida, pelos botecos da vida, aqueles que estão cometendo pecados, aqueles que erraram na vida, quando ele é abraçado pela graça do Pai, ele é reafirmado como ser humano. Isso é o poder que a graça tem. Mas tem mais, irmãos. Esse abraço do Pai, ele tem o poder de curar as nossas feridas. Quando aquele filho é abraçado pelo Pai, meus irmãos, eu imagino que um pesado fardo ficou naquele lugar. Um fardo de culpa, um fardo de vergonha, um fardo de humilhação. Fardos esses que, se permanecessem na vida dele, se transformariam em doenças emocionais, doenças espirituais. Mas agora, quando ele é abraçado pelo Pai, ele recebe cura para aquelas feridas. E isso fica exemplificado no ato do pai, quando o pai depois manda cuidar do filho, manda dar um banho nele, manda tirar aquela roupa fedorenta, botar uma roupa nova. Há todo um simbolismo nisso. Eu não quero me aprofundar agora nisso, mas fica essa lição. Esse abraço é um abraço, o abraço da graça, o abraço do Pai é um abraço que cura feridas. Uma outra coisa que brota disso aqui, irmão, do poder que esse abraço do Pai produz, tem poder para produzir, é que quando você é abraçado pelo Pai, quando você é abraçado pela graça de Deus, no exemplo desse Pai, que é Deus simbolizado na história do Filho Pródigo, esse abraço nos aponta novas possibilidades na vida. Lembra que aquele filho, ele pensava em ser pelo menos um empregado. Isso se o pai o aceitasse. Mas o pai não apenas o aceitou, mas o aceitou como filho. E aquele abraço é como se o pai dissesse, meu filho, ó, a fazenda é toda sua, está tudo aí, ó. Vamos viver. Há novas possibilidades. O horizonte está aberto para você. Você despende só um tempo da sua vida, mas ainda temos muito para viver juntos. Novas possibilidades. Quando alguém é abraçado pela graça, quando alguém recebe o abraço de Deus, ele recebe junto novas possibilidades na vida. De repente o camarada nunca estudou, era semi-analfabeto. Eu tive um professor assim. Ele se converteu já com uma certa... eu me lembro de pelo menos 2. Se converteram já com seus quase 30 anos. Até então, uma vida como filho pródigo, só de farra, de bebedeira, mulherada. Na época não se falava mais baladas. Aí o Evangelho chegou. A graça os alcançou. Foram abraçados pelo Pai. Foram alcançados por esse abraço da graça de Deus. Esse abraço que traz o recomeço, traz a restauração, a reconciliação, o abraço do Pai. O que aconteceu com eles? Novas possibilidades. Foram estudar. Possibilidades novas. Já tem uma certa idade, mas ainda tem alguma coisa para fazer na vida.
Um foi meu professor de inglês no seminário, baixinho assim, gordinho. Muitas vezes ele contava a história, a gente já estava careca de ouvir a história dele. E quase toda hora ele contava, repetia um pouquinho a história e mostrava o joelho. Dizia assim, olha, muito joelho, o joelho dele era calejado no coração. E o outro foi um pastor que eu trabalhei com ele um tempo. Esse homem que se converteu quase com 30 anos, quando eu conheci, ele já aposentou agora, ele foi pastor da mesma igreja há mais de 30 anos. Quando eu conheci, ele era advogado, psicólogo, doutor em teologia no seminário americano, era mestre em psicologia, era um monte de coisa lá. O currículo dele era impressionante, até por causa do tempo em que ele começou a estudar. Mas por que isso acontece? Porque você pode começar a sonhar novamente, porque existem novas possibilidades para você quando você é abraçado pelo Pai, pela graça de Deus. E finalmente, muito mais poderia ser dito, mas esse abraço do Pai, ele nos dá segurança, ele nos dá paz. Aquele rapaz, ele passou perigos na vida, ele estava com o coração atribulado, angustiado, por tudo que ele viveu, por todos os erros. Ele não podia culpar ninguém, tudo era culpa dele mesmo. Mas quando ele chega ali e é abraçado pelo Pai, imagine, meus queridos, a segurança que ele sentiu naquela hora. Como aquele abraço apertado acalentou o coração dele. Como aquele abraço trouxe para ele um sentido de segurança e de paz. Imagine a paz. Eu imagino que ele deve ter dado um grande suspiro. Dito, nossa, eu estou nos braços do meu Pai. Segurança, paz. Esse abraço tem poder de nos trazer. Diante disso tudo, meus queridos, só resta uma coisa: é vir para os braços do Pai, é se arrepender dos pecados, entender que por você mesmo você vai só desperdiçar a sua vida. Vai só desperdiçar. E o mais triste é que você vai desperdiçar a sua vida nesse mundo. E quando você fechar os olhos para encarar a eternidade, você vai estar condenado para sempre. Porque depois que nós partimos, não existe mais a possibilidade do abraço. Por isso que quando Isaías, capítulo 61, fala profeticamente sobre Jesus, e Jesus relê esse texto da sinagoga, uma das coisas que está dizendo naquele texto é que o Messias estaria pregando o tempo da graça do Senhor, o tempo aceitável, ou seja, haverá um tempo que o abraço não estará mais possível. Por isso Isaías também diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio, o pecador, o seu caminho mau e volte-se para o Senhor, que é misericordioso e perdoará. Em outras palavras, venha para o abraço do Pai, porque Ele está de braços abertos, um olhar no horizonte esperando você vir até Ele. Uma outra implicação nessa conclusão que eu quero destacar, meus queridos, para nós que já somos crentes, para nós que já fomos abraçados pelo Pai, nesse dia dos pais, eu quero lembrar a cada um de nós, se somos cristãos, nascidos de novo, já fomos abraçados, já recebemos esse abraço, e o recebemos continuamente. E se isso é verdade na sua vida, isso vai implicar, sabe o quê? Em que nós também sejamos seres do abraço. Ou seja, se eu fui abraçado pela graça, eu também vou ser alguém que vou repassar o abraço da graça a outros. Por isso que o nome da nossa igreja tem graça. Porque se não tivesse graça, era sem graça. Em todos os sentidos. A gente precisa lembrar disso todos os dias, irmãos. Sabe por quê? Olha bem, preste atenção nisso que eu vou ler para você. Quanto maior for a nossa consciência do poder e do significado do abraço que recebemos do Pai Deus, maior será a nossa disposição em sermos seres do abraço, que acolhe, que recebe, que recomeça, que perdoa e que ama outros. Entendeu isso? Quanto maior for a nossa consciência, quanto maior for o nosso entendimento do poder
das implicações, do significado do abraço que recebemos de Deus, Pai, maior será a nossa disposição para sermos esses seres que abraçam, que acolhem, que recebem, que reconhecem, que amam de verdade. Por isso que essa é uma marca do cristão. Porque se eu fui amado do Pai, é lógico, então eu vou me transformar no ser que ama. Deus espera isso de nós, irmãos. Ele nos abraça e Ele nos envia para abraçarmos outros.